Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 17 e 18. E os juniores estão lutando contra o sono aqui, que está uma festa, viu? Menino assim, e vai lá e volta e... Tá daquele sono assim de doer, sabe aquele sono que chega dói na gente, assim? Tem uns que já capotaram, não resistiu, foi vencido pelo sono, né? A menininha aqui na frente tá terrível o sono, não tá? Tá- tá depois que acaba o culto, que vem as brincadeiras, mas aí o sono se vai, né? Aí, ó, viu só? Tá vendo como que é? Um já acordou, ó, deu certo a minha tática, já acordou um já. Se bem que esses meninos, né, mole, viu? Desculpa as mãos, pai, mas saiu Heitor e Rian ali pra dentro hoje na hora das brincadeiras. Eu vou lá pra dentro, que tá barulho demais. Os meninos mole, gente, credo, né? Mas todos se encontraram e tava falando só para esperar vocês se encontrar e ver se alguns acordam. Oi? Isso, muito bem, João Gabriel. Quem dormir não vai brincar. E Bianca enrolou e Bianca. Bom, vamos lá, né? Vamos então. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 17 e 18. Todos encontraram? Então vamos ler o Evangelho, né? Aí a palavra de Deus, escrita por Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o Senhor. O Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar nos movendo, ó Pai, para nos estar, Deus, levar até o Senhor, ó Pai, com as mentes, os corações cativos a Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Texto bastante conhecido, esse de Paulo aos Coríntios. E eu sempre, né, entre muitos que eu gosto, mas desse daqueles que destacam, né, essa mensagem da cruz, a mensagem que vem da cruz, ela é poderosa, né? Se você hoje de manhã mesmo estava na escola bíblica, aí na sala de adulto, estava falando. Muitas vezes aquilo que nós cantamos, que nós lemos, que nós ouvimos, nós precisamos tentar visualizar, criar uma imagem na nossa cabeça. Não daquela de adoração, de imagem, mas tentar visualizar o que você está vendo, o que você está ouvindo. Isso vai facilitar bastante a compreensão. Então, cada vez que nós olhamos para a cruz, não lá, mais uma vez, quero deixar bem claro, não a cruz lá, né, na doutrina católica, por exemplo, o Cristo lá crucificado, porque ele não está mais crucificado, mas traz a mensagem de você tentar ver na sua mente, enxergar a obra de Jesus Cristo, que não foi muito engraçado, né? Por assim dizer. Estou falando de forma bem light, não foi engraçado, nem um pouquinho engraçado. Aliás, foi terrível, foi dolorido, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso, tão espetacular, que para nós é o poder de Deus. Nós somos salvos. Vejam, a coisa que é terrível era o castigo supremo da época, a vergonha da época, a crucificação, mas para os salvos é algo maravilhoso. Esse é o nosso Deus, que é esse que Paulo estava falando. Mas Paulo começa a dizer que ele foi chamado por Jesus Cristo, ali no encontro pessoal e literal com Jesus Cristo na estrada para Damasco, não para batizar. Ainda que Paulo batizou alguns, ele mesmo deixa claro, não isso como a missão principal de Paulo, não era batizar, mas a missão principal dele era evangelizar, levar as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, principalmente aos gentios, os não-judeus, aqueles que não tinham o mínimo de conhecimento de Deus, aqueles entre aspas, né, se os judeus e todos necessitam de Deus, mas os gentios, aqueles que não tinham esse conhecimento, necessitavam, né,
humanamente falando, ainda mais dessa palavra, desse evangelho de Jesus Cristo. Então essa era a missão de Paulo. Então essa cruz, né, que Paulo está falando, a mensagem, né, a cruz traz uma mensagem que por si só fala o nosso coração sem palavras, como eu disse, né? Se você tentar visualizar a cruz, só aí já vai, para nós, assim, que imaginamos, que cremos, que esperamos em Jesus Cristo, já basta. Já vai te dizer que, né, poxa, entre nós aí pensa você, né, que já foi dito na Bíblia, né, amparado pela Bíblia, você morreria por alguém? Certamente que não. Ainda pregado numa cruz, piorou ainda a situação, né? Aquela historinha lá, principalmente para os casaizinhos, já falei isso algumas vezes, apaixonado, não vivo sem você, é mentira, né? Isso é mentira, nós não vivemos sem Jesus Cristo, sem o nosso Deus, isso é verdade. E aí as pessoas não se empenham, não se declaram, né, esse amor todo por Jesus Cristo. Aí para uma pessoa que ela morre hoje, se não viver, amanhã talvez até mata, ou até, né, larga com a mesma facilidade, e aí vai, vida que segue, né? Mas o que importa é que nós devemos estar voltado para Jesus Cristo, compreender que esse Jesus Cristo que dá a vida por nós. E ele não dá essa vida com atitude, com amor, ou o inverso, né? O amor não tem amor só de palavras, o amor é atitude. Então, quando Jesus Cristo nos diz, e o próprio Deus nos diz que nos ama com amor eterno, ao ponto de dar o seu único filho no nosso lugar, para morrer no nosso lugar. Esse é o amor verdadeiro, a atitude de quem ama. Não é essa conversinha de que eu amo a Jesus Cristo, mas na primeira oportunidade eu já logo li um coice, largo para lá e vou fazer outras coisas. É só conversa fiada. Não é verdadeiro, quer dizer, não tem atitude. Na hora que precisa de provar esse amor, deixa para depois, né? Vamos fazer algo diferente e deixa para lá. E essa obra de Jesus Cristo, é claro, na cruz, ela foi completa na sua ressurreição. Lógico, a cruz extremamente importante. Se você for ler os autores que escrevem, ou o livro de alguns autores que ele escreve sobre a paixão, onde ele paga os nossos pecados, é lógico que ele vai focar na cruz, o sacrifício em si de Jesus Cristo. O mesmo autor, talvez, ele vai escrever sobre a glória de Jesus Cristo e vai focar na ressurreição. Mas é uma obra só e ela se completa na morte na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo para nos dar a salvação. Então, sobre isso, Paulo fala que ele não foi chamado para batizar, mas para o Evangelho. Então, em primeiro lugar, essa mensagem que vem da cruz é o Evangelho. E o Evangelho, como eu já disse, é a boa nova, a salvação, o reino de Deus que é chegado até nós. Porque os judeus, eles tinham conhecimento, era o povo escolhido de Deus, e não se discute, mas eles ainda não tinham esse conceito de vida eterna, de salvação. Eles aguardavam o Messias, ainda que o rejeitaram, não vieram como eles esperavam, imaginavam, mas ele veio para dar essa salvação. Então, essas boas novas de Jesus Cristo é isso. Estou aqui e eu salvo. Eu dou a vida eterna. Eu sou a porta para o reino dos céus. Aí no verso 17, né, diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. E Paulo, né, como é considerado um dos grandes homens de sabedoria de todos os tempos, um dos maiores de conhecimento e de tudo, ele poderia perfeitamente, agora eu não posso ir não, eu fiz só depois. Ele poderia estar ali disputando com os gregos e conversando, e tinha recursos, tinha argumento para conversar, mas ele não estava afim de criar uma nova religião, na época, como muitos consideravam, nova seita, ou um partido político, para, né, ter um nome elevado, para ser reconhecido, ainda que ele tinha condições. Imagina Paulo, grande Paulo, inteligentíssimo, poder criar uma seita e ter seguidores, e muitos seguidores. Criasse um partido político na época e ter muitos que iriam se aderir a ele, estar seguindo Paulo. Mas em momento algum ele quis isso. Não na condição dele de pessoa, como homem somente, mas no poder de Deus, aquilo que Jesus Cristo havia chamado. Jesus Cristo chamou de uma forma que ele compreendeu
e falou assim: estou aqui pronto para servir a Jesus Cristo. É o que nós somos chamados hoje. Infelizmente, talvez nós estamos ocupados demais e nem quero entrar no mérito da questão, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Temos sim nossas responsabilidades e quem não tem, não serve a Jesus Cristo também. Deus gosta de pessoas responsáveis, mas nós devemos, ao pouco que nos é chamado para fazer, nós deveríamos fazer com mais eficiência. E eu nem falo de vocês, estou falando de mim mesmo. Nesse momento não quero, né, citar você como exemplo, eu mesmo, e ter essa plena consciência de que não faço o tanto que sou chamado. E não existe, né, já que o primeiro ponto aí da mensagem da cruz é o evangelho, não existe evangelho sem cruz. Né? E Paulo vai falar em vários lugares que qualquer um outro evangelho que não venha da cruz, que não seja Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, não é o evangelho. Quer dizer, não é boas novas. Não existe salvação sem cruz. Não existe salvação sem Cristo pagando os nossos pecados como sacrifício perfeito. Nós não valorizamos? Quase sempre não. Mas não existe esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, passa pela cruz de Jesus Cristo. Então a mensagem da cruz é a boa notícia, quer dizer, a boa nova que temos de que Jesus morreu pelos nossos pecados. É isso que Jesus Cristo nos conta, é isso que Paulo enfatizava sempre nas suas cartas, nos seus discursos, nas suas pregações, de que Jesus Cristo não morreu para fazer graça para ninguém, não morreu para aparecer, para ficar seu nome marcado na história. Ele morreu com o único objetivo, de pagar os nossos pecados. Então, quando nós hoje não valorizamos ou tentamos, de alguma forma, querer pagar um pouco nossos pecados, é em vão. Primeiro, nós não conseguiríamos, e principalmente porque já foi pago. Aí nós perdemos tanto tempo, às vezes, querendo compensar alguma coisa ou que outra, e ficamos lá parados, amarrados, sem prosseguir. Lembre-se, cada vez que você lembrar de Jesus Cristo, morreu na cruz, ele pagou os seus pecados. Qual o pecado? Todos. Pastor, mas até aqueles pecados lá, aqueles lá que eu nem posso contar, posso nem contar nem para minha mãe, às vezes nem para o pastor, nem para ninguém. E aí você acaba nem contando para Deus, ainda que Deus já sabe, mas Ele espera que você se coloque diante dEle, confesse o seu pecado. O pior que você possa imaginar. Pastor, mas vamos para os extremos. Mas pastor, aquela pessoa lá que matou a sangue frio, 10 pessoas assim e tal, Jesus Cristo pode perdoar? Pode. Ele é poderoso para perdoar. Parece injusto, parece assim, tal, você vê, ouve história de pessoas que aprontou de tudo nesse mundo, do coração ruim ao extremo. Chegou lá perto do final da vida, se converte, aí nós precisamos de acreditar que ele foi salvo, porque senão nós desconsideraríamos o poder, a obra de Jesus Cristo. Humanamente falando, a gente fica contrariado, né? Porque cá entre nós, não sei se vocês gostam, né? Eu assisto filmes e aqueles filmes lá, a maioria já assistiu, né? Que tem um mocinho lá, o bandido, se mata um, você fica contrariado. O mocinho pode matar 200, que você fica feliz com ele. Esse é o cara, né? Mas o nosso Jesus Cristo não é assim. Se ele quisesse, ele mataria todos, e nós estaremos torcendo por ele. Mas, justamente o inverso, ele vai lá dar a vida dele por nós, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não por força, não por violência, mas por amor demonstrado na cruz, entregando a sua vida por nós. Então, Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados. Nós somos perdoados, libertos e salvos pelo Evangelho da cruz. Por nenhum outro motivo. Você só é perdoado se você crer no Jesus Cristo crucificado. Lógico, estou dizendo. Ele ressuscitou. Você só é liberto das suas dificuldades, daquilo que te amarra, daquilo que te prende, daquilo que te impede, às vezes, de seguir, quando você crê que Jesus Cristo te perdoou.
E lógico, nós não temos outro caminho a não ser salvo se não for por Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Não há outro evangelho. Quando você ouvir de algum outro jeito, né, lembra da minha história de ontem? Não querer pegar atalho, né? O primeiro conselho. Às vezes as pessoas querem pegar um atalho. Não, mas ir para a igreja. Deixe bem claro, igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, nós apenas oferecemos um local e uma palavra, e a palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo que salva, que ele é o próprio Jesus Cristo. Então, se você ouvir que existe uma fórmula, uma coisa um pouco mais fácil, não caia nessa. Não vai adiantar. É morte e morte eterna na certa. Não tem outra palavra a não ser Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados, com seu sangue, com a sua vida. E em segundo lugar, o texto de Paulo aí nos versos, né, como diria o pastor João, né, Batista tradicional, o 17b e o 18a, né, as divisões aí dentro do versículo, que é a sabedoria de Deus, né, a outra mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem, né? Vamos citar o exemplo, não dá para fugir. Vai lá hoje, à noite ali para os lados da lagoa, e tenta falar para as pessoas que estão lá bem chapadas, né, de álcool, de droga, né? E algo mais, talvez tenha até um vocabulário dos jovens que usa outro aí, né? Que está lá bem embriagado, termo que não cai de uso. Falar que Jesus Cristo ama, que tudo, vai rir na sua cara, né? Vai falar que você é um bobinho, né? Que lá é muito melhor, e aí vai. Então, essa se torna loucura para os que perecem. Os que estão indo para o inferno, vai falar que é loucura crer no Jesus Cristo. Como eu disse, eles querem alguém para vencer humanamente falando, que vai lá, que mata, que destrói, que é um super-herói, né, que dá conta de tudo. E vai falar assim, poxa, mas o cara que é para ser o grande Salvador. O Salvador é criado, principalmente pelo cinema americano, é aquele que vai lá e é mais forte do que todo mundo, não que entrega a vida na cruz do Calvário. A doutrina de Jesus Cristo, seus modos, ele não precisa de sábios. Para os gregos, naquela época de Paulo, só era considerado um cara assim, merecedor de honra, aqueles mais inteligentes, aqueles que lá a ocupação dos nobres, dos gregos, era conversar, discutir as últimas notícias que tinha, né? E os mais notáveis, lógico, os que tinham mais conhecimento, o que dá conta de convencer os outros das ideias dele. Essa era a realidade, né? Se o cara era bom de argumento, estudava, era inteligente, se por assim dizer, né, tinha uma boa eloquência, ele era gabaritado em filosofia, ele era o cara, né? E Paulo poderia estar perfeitamente disputando com eles, mas não. Ele falava, espera aí, o negócio não é por aí. Não é essa sabedoria humana que Paulo poderia falar assim, eu consigo conversar com vocês assim, mas não quero. Quero falar desse Jesus Cristo. O meu sucesso não vai depender da minha inteligência. O meu sucesso vai depender do próprio Jesus Cristo. O meu sucesso vai depender se o Espírito Santo está conduzindo a minha vida. Aí, o que quer dizer sucesso? Ser bem-sucedido, estar emocionalmente tranquilo. E quando eu digo tranquilo, não está lá, né, com as pernas para cima, de boa, né? Está tranquilo, está com a cabeça bem. Que hoje, dos males da sociedade, às vezes a pessoa tem tudo, mas não tem paz de espírito. Não adianta, né? Falei recentemente no sermão aí, a depressão é um dos piores males que existe. Às vezes a pessoa até tem tudo na vida, assim, de bens materiais, mas não tem paz de espírito. O emocional está abalado e isso não é nada bom. A sabedoria do homem não pertence a Deus. Quanto ao homem em si, lógico, né, que Deus, ela abre o entendimento, ela dá condições para que nós possamos compreender as coisas. Agora, a sabedoria que provém só do homem, ela não pertence a Deus.
Conhece aquelas pessoas, tipo assim, que o pastor João gosta de dar o adjetivo de sabereta, acha que sabe tudo, né? Você vem falar para ele, ele já começa a falar e já te corta e já sabe tudo. Tem pessoa que sabe tudo, mas ela não coloca Deus em nada na vida dela, porque ela não considera, não precisa. A pessoa que sabe tudo, não precisa de Deus. Por isso a sabedoria dele não vale, não vai ter prosperidade, não no sentido correto da palavra. Parece loucura que um crucificado, condenado e morto venha salvar outras pessoas, não é? Por isso, os que perecem acham que é loucura. Nos dias de Paulo, quando ele ia falar, os caras riam da cara dele. Falaram, peraí, mas você vem falar para mim de um Deus, de uma pessoa que foi crucificada, foi morto, não deu conta de reagir, não tinha um exército forte, não tinha nada. Você quer falar que esse é o Salvador? O cara até já morreu. Você quer falar para mim que eu devo seguir? Humanamente falando, pensa comigo, faz de conta que você é ímpio. Só faz de conta, né? Senão está lascado. Seria concordar, humanamente falando, em seguir uma pessoa assim? Aos olhos humanos, um fracassado? É, porque aos olhos humanos dos que perecem, Jesus Cristo é fracassado. E tanto que ele foi provado, na hora que ele ia ser crucificado, as pessoas, se você é mesmo filho de Deus, desça aí da cruz, nós creremos em você. Ele foi desafiado a fazer isso. Só não desceu, só não matou todo mundo. Ele falou assim, acaso eu não poderia rogar a meu pai? Ele mandava que legiões de anjos e acabaria com todo esse povo. Poder, ele tinha e tem de sobra para fazer tudo isso. Mas não é assim. Não é assim a obra de Jesus Cristo. Não é de poder, de força humana. É no amor. É na entrega. Na renúncia para dar a vida eterna. Então essa é a sabedoria de Deus. Não está na capacidade humana. Não está no poder da força, mas do amor. O amor que brota do trono de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que vem de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a outra mensagem da cruz, que vinda da cruz, é o poder de Deus. Verso 18, parte B, né, nossa divisão. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E esse é o que mais nos interessa, para nós que somos salvos. Daí, só nessa parte aí, se ficássemos só nisso, tivesse só isso na Bíblia, já era o suficiente para nós que somos salvos. Né? Já dá aquela sensação, você respira aliviado. Oh, peraí, sou salvo. Né? Sou salvo em Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus. Então é através da cruz o poder de Deus veio sobre nossas vidas. Não foi através de outra coisa. De sinais, prodígios, Deus fez muitos. Só para anunciar que o Messias estava chegando. Lá quando nós lendo agora, né, a história do povo de Israel, né, quando saíram do Egito, pelo deserto, e agora nas leituras de hoje aí, né, vai estar próximo a entrar em Canaã, conquistar a terra prometida, tudo pelo poder de Deus. É quando eles estavam em comunhão com Deus, eles venciam, quando não estavam, eles perdiam, e não é diferente. Hoje também não é diferente, só nós não percebemos, nós estamos muito ligados quanto a isso. Então, Jesus Cristo, ele suportou, como eu disse, a vergonha da cruz, que era uma vergonha terrível para a época, para receber a glória da ressurreição. Ou seja, para ele demonstrar o ápice da sua obra, que era vencer a morte, o último dos inimigos a ser vencido. Então a mensagem que é o poder de Deus está sobre todas as coisas, inclusive da morte, que cai entre nós. A maioria expressiva das pessoas tem medo da morte, não é assim? Ou vocês não têm medo da morte? Tem? Uns falam que sim, outros que não.
Eu já tive muito medo. Hoje em dia não tenho medo, não, lógico, né? Gosto de falar isso sempre. Não vou sair procurando a morte também, né? Não só porque eu não tenho medo dela mais, não vou sair procurando. Mas por que eu não tenho medo mais? Porque eu compreendi. Deus me deu a graça de compreender que eu sou salvo. Porque Ele já venceu essa morte. Então, se é um inimigo derrotado, não preciso mais de temê-lo. Mas isso só graças ao amor de Jesus Cristo sobre nós. Mas ter um pouquinho de medo sempre é bom, viu? Você evita de você fazer umas besteiras, né? Quando eu não tinha medo, aliás, eu tinha medo e ainda punha a minha vida mais a risco do que hoje, que não tem medo, né? O amor de Deus que nos transforma a cada dia. Então, o poder de Deus está sobre todos que creem na mensagem da cruz. Aí é um ponto que eu me preocupo muitas vezes. Às vezes as pessoas, né, não creem, eu acho que não tem o poder de Deus sobre ele. Talvez é porque eles ainda não compreenderam a mensagem da cruz. Não estou dizendo de poder, sobrenatural, por assim dizer, de fazer algo extraordinário, assim, né? Não é esse tipo de poder. Ao poder que emana da cruz de Cristo, do amor de Jesus Cristo, para nós, quanto a nós, meros mortais, é o poder de compreender a salvação de Jesus Cristo. Não precisa mais do que isso. Trabalhava lá, um colega de trabalho um dia falou assim, não, mas você é daquele tipo de crente ou de pastor que não tem poder. Falei, até que enfim você falou uma palavra verdadeira. Esse tipo de poder que você quer, eu não tenho mesmo não. Não, porque a pessoa para orar tem que poder, tem que colocar a mão na cabeça da pessoa e tal, e a gente sentir o poder dela. Ele está repreendido, está amarrado. E eu não tenho esse poder, né? Espero nunca ter. Posso ser um canal de bênção, pode ser usado por Deus quando Ele quiser, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Pronto, só isso. Já tive até desejo, né? Já compartilhei, né? Já tive o desejo de chegar assim, a pessoa está doente, ou tá, orar e ela para sarar na hora. Mas, infelizmente, o meu desejo não era por amor à pessoa de ver ela curada, é de ser reconhecido. Talvez por isso nunca aconteceu, né? Ainda bem, né? Imagina tivesse acontecido naquela época, tinha, né, se tornado arrogante, tinha me perdido. Deus sabe agir, lidar com cada um de nós. Então, o poder de Deus ele não se refere às proposições simples e abstratas, mas à verdade, como é acompanhada pelas influências que Deus envia sobre nós. Deus, então, traduzindo, né, esse poder de Deus não é só aquilo algo que você ouviu falar. Ah, Deus abriu o mar vermelho, ainda que foi real, né? Ou Deus tem capacidade de fazer isso. Eu nunca vi, por que eu vou acreditar? Talvez simplesmente a nossa falta de fé nos impede de ver o agir de Deus até hoje. Mas é aquelas perguntinhas que eu gosto de fazer. Você acredita que Deus faz sinais sobrenatural ainda hoje? Continua fazendo, né? Por que nós não vemos tantos? Por que os nossos olhos não conseguimos distinguir tantos assim? São menos importantes do que abrir o mar? São menos importantes do que parar o Rio Jordão? Menos importante do que ver a terra, se bem que a terra abriu a boca esse dia e tragou um monte de pessoas, né, na Turquia. Não foi só 3 famílias ou um pouco, foi muitas pessoas. Tá vendo? É os sinais de Deus. Deus continua fazendo. Mas você vai lá na Turquia e fala para eles que é a dureza do coração deles. Eles vão te jogar numa prisão lá ainda. Fala que está contra eles. Esse é o poder de Deus. Infelizmente, as pessoas, e se você for conversar com as pessoas e falar que é o poder de Deus que está agindo, eles ainda vão duvidar, ainda vão ficar bravos com você, vai falar que você é do coração duro, que não pode colocar Deus nesse negócio, né? No mínimo, Deus permitiu, foi permissão de Deus, ou foi mandado direto de Deus, né? Não é o assunto agora também, mas tudo passa pelas mãos de Deus. Então, portanto, o prometido agente
Espírito Santo, que foi prometido por Jesus Cristo, sem Ele, nada disso será feito. Ou seja, o Evangelho, o poder de Deus, não será visto por nós, não terá a ação sem o Espírito Santo estar presente. Então, o poder de Deus, o agente que vai estar trabalhando o poder de Deus nessa época é o Espírito Santo. O mover dele sobre nós. O pastor falava aí, né, do avivamento que está tendo nos Estados Unidos. Esse é o poder de Deus. O Espírito Santo moveu ali um grupo de pessoas que vai crescendo, e essa é a igreja de Jesus Cristo. Só cresce pelo poder de Deus. Não adianta, né, se nós tivéssemos condições, poderia construir ali na frente uma igreja bem bonitona. Talvez ia chamar a atenção de algumas pessoas, né, alguns vinham por curiosidade, mas se o Espírito Santo não mover, jamais ela encheria. Ou se enchesse por técnicas de coaching, né, que é criada hoje em dia, até poderia encher por um período, mas as pessoas iriam embora talvez piores de quando elas vieram. O fruto do qual o Evangelho, a Bíblia fala, é aquele fruto que permanece. Esse sim, a pessoa que vem, conhece Jesus Cristo e permanece, esse sim, foi pelo poder de Deus, o poder que emana da cruz de Jesus Cristo. Então não há poder de fazer coisas para ser reconhecido, como eu já disse. Paulo, ele salvou, curou, né, expulsou demônios, fez muitas coisas. Ainda que o foco dele não era nem em milagres, por assim dizer. Mas Paulo fez muitos. Mas ele não fazia, tanto que eu acho que ele tinha medo. Paulo era um cara esperto, né? Ele tinha medo de se envaidecer, de achar que ele estava fazendo e se perder. Então, por isso, ele nem quis citar muito como eu disse, entre aspas, os milagres que ele fez. Ele sempre focava de anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque ele não queria ser reconhecido. Como João Batista não quis ser reconhecido, e tantos outros. Não tinham o mínimo interesse em ser reconhecido, mas sim demonstrar Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos estar buscando sempre. Para encerrarmos, né? Então, quando entendemos a mensagem da cruz, cremos no Evangelho, recebemos a sabedoria e o poder de Deus sobre nossas vidas. Então, a grande mensagem da cruz é essa: creia no Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que anuncia Jesus Cristo, dando sua vida na cruz do Calvário, ressuscitando e voltando ao céu, ao seu trono celeste. E daí nós recebemos essa sabedoria de entender tudo isso. E o poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder de Deus que nos guarda, que nos chama à comunhão com Ele a cada dia, a estar caminhando com Ele. Apesar de todas as dificuldades, de muitas coisas, está contrário a nós, mas nós cremos, continuamos aí firmes no caminho de Jesus Cristo. Amém? Então, cada vez que você olhar, não lá para a cruz física, até se quiser olhar nela vazia, tenta visualizar, não para objetivo de adoração, mas de compreensão da obra de Jesus Cristo. Pensa lá no Jesus Cristo, dando a vida por você, exclusivamente por você, para te dar a vida eterna, para te dar o poder de compreender que Ele é o nosso Senhor. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a mensagem, ó Deus, que vem da cruz é esta, que o Senhor deu a sua vida por nós, se entregou por amor a nós, uma atitude com amor, para nos dar esta compreensão que o Senhor é o nosso Salvador. Pai, nos abençoe cada dia, que possamos cada dia, Deus, estar voltados, ó Pai, a te conhecer, a render ao Senhor, a não ter necessidade alguma de ser reconhecido, ó Pai, mas de engrandecer, de glorificar o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados, que Deus nos abençoe.